Muito bem, boa tarde, nação. Tudo bem com vocês? Um prazer enorme estar aqui com vocês nessa tarde, nesse momento 2 horas e 24 minutos. E hoje nós estamos aqui trazendo para você, nesse dia 3 de março, né? Essa live maravilhosa. Um abraço a todos que vão estar acompanhando aqui no nosso programa, trazendo aí a segunda parte da história do nosso povo brasileiro. Claro que nós vamos falar do povo branco também, que é a Igreja de Arro, o povo que tem a promessa hoje nas mãos para levar, e estaremos aí com certeza fazendo o melhor para vocês, tá bom? Então vai ser muito bom também, nós temos essa grande participação, que não deixa de ser muito bom aí, né? Porque nós vamos estar aí fazendo um trabalho maravilhoso. Quero primeiramente lembrar você que nós tivemos uma live, né, mostrando, na verdade, né, o que eles estão fazendo com o nosso povo. Realmente é algo que nós vemos que não vai ser falado em sala de aula. Por mais que você queira, né, a sala de aula eles não vão permitir que seja divulgado essas informações. E essas informações não é só nós que sabemos. O Irã está por dentro, o Irã sabe, a Alemanha. Não o povo, né, nação? O povo não sabe de nada, essa aqui é a grande verdade. O povo não tem nem noção do porquê e como que eles acabaram derrubando a nossa história. Então as pessoas não têm uma informação precisa em relação a isso. Então a gente está aqui já para trazer para vocês essa live que vai ser de extrema informação. Primeiro eu quero dar um abraço aí a todos vocês que estão nos acompanhando, todo o nosso povo da nação. Um abraço a Tereza Teodoro, né, que está aqui já na live, aguardando. Jorge Ritz também, que está aqui, um abraço. Fernanda Neves, um abraço, Fernanda. Um abraço também aí ao nosso amigo Solino. A Eunice de Souza Carvalho, um abraço bem especial para essa nação linda. Eu estou lendo aqui porque eu estou vendo quem comentou, a gente consegue ler, né? E se não comentar, a gente não consegue ler o nome dos irmãos. Então eu comentei aqui os irmãos que já estão comentando, né? E toda live a gente vai estar falando aí o nome dos 10 primeiros que estarão comentando aí com a gente. Um abraço a todos especial para essa nação maravilhosa de Arro. A Irma, né? Irma S também. Tudo bem, Irma? Um abraço aí todo especial para a Irma. Ao Júnior Chaves também, que está conosco aí nessa batalha. Obrigado aí, Júnior. Prazer especial, Júnior, sempre com a gente. E é um prazer enorme tê-los aqui conosco. Nação, nós vamos falar hoje, agora, nesse momento, sobre mais um episódio, né, do povo hebreu nas Américas. E essa informação é uma informação muito forte, né? Nós paramos no verso 33 e o verso 34, lembrando que nós estamos em Deuteronômio 28. E no livro de Deuteronômio 28, verso 34, está dizendo assim, ó: e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Olha bem, porque os afrodescendentes, os pretos que vieram para cá em navio tráfico negreiro, mais as 11 tribos, eles viram e têm visto tanta discriminação, racismo, ódio e a morte voltada para nós, que muitos de nós têm enlouquecido a ponto de estarmos enchendo as instituições para doentes mentais. E nós também estamos sendo diagnosticados mais jovens e mais frequentemente com doença mental do que qualquer outro grupo racial nos Estados Unidos. Os psicólogos dizem que isso está acontecendo porque estamos sob uma quantidade enorme de estresse relacionados com a raça. Outros, como o Dr. Nair Akbar, chama este comportamento louco,
entre os pretos de escravidão psicológica. E ele diz que estamos realizando em todo o dano psicológico que foi infligido sobre nós durante a escravidão, passando a nos comportar como se ainda estivéssemos na escravidão. E esse é o tratamento dentro dos centros de diagnóstico, onde eles ali atendem os seus consultórios, né? E, para completar ainda, estamos sendo tratados como cidadãos de segunda classe, né? E, devido a isso, nos tornamos confusos, irritados e dependentes. Estamos confusos por quê? Porque não temos ideia de por que estamos sendo tratados da maneira que somos. Estamos sendo irritados por causa das coisas que estão acontecendo conosco. Estamos dependentes porque nós dependemos dos governantes para nos controlar uma maneira de sair desta condição. E isso faz parte do comportamento louco e insano que exibimos. Sim, nós temos realmente nos tornado loucos por causa da visão dos nossos olhos e das condições em que nos encontramos. As maldições de Deuteronômio 28 e Levítico 26. Elas acontecem gradativamente nas nossas vidas. E que fazia com que muitas pessoas perguntavam: por que nós passamos tanta maldição? Por que existe tanta gente pobre no Brasil e no mundo? E hoje nós temos a resposta do porquê, né? Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, no verso 36. Quando nós lemos Deuteronômio 28 e o versículo 36, diz que Arro te levará e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a uma gente que não conhece, nem tu, nem teus pais, e ali servirás a outros deuses feitos de madeira e de pedra. E durante o período do tráfico negreiro no transatlântico, quando os mercadores de escravos, povoados hebreus, chegaram às vezes, invadiam, atacavam e raptavam muitas pessoas de cor preta, incluindo os reis, e os vendiam, porque muitos reis vieram dentro desses navios da descendência de Davi, tanto que hoje a grande maioria das pessoas, talvez na sua casa, sejam descendentes de reis. Mas, como a sorte dos reis mudaram, porque a profecia se cumpriu, então eles foram vendidos aos comerciantes de escravos da Europa, e de lá eram trazidos a esta terra estranha, chamada Novo Mundo e América. Ou seja, eles estavam muito acostumados com Jerusalém. E quando eles chegaram aqui no Brasil, na América, tudo era muito estranho, né? Eles chegaram a se sentar, às vezes, no rio, para lembrar quando eles estavam diante do monte de Sião. E quando Moisés pronunciou esta profecia aos israelitas, lá no livro de Êxodo, de Gênesis e Êxodo, as Américas ainda nem existiam como nações. Todo o hemisfério ocidental ainda não havia sido descoberto. As 10 tribos não haviam ido para lá ainda, não estavam perdidas. E por várias vezes nas Escrituras, os israelitas tinham conhecimento das terras ao redor, onde foram levados como cativos, mas eles não tinham o menor conhecimento dos países das Américas, porque ainda não existiam como nação. Não é apenas mera coincidência que esta parte do mundo tenha ficado conhecida como Novo Mundo. E foi justamente para esta terra, Brasil, que os hebreus foram trazidos como cativos, juntamente com seus reis,
para se integrar aos seus irmãos. Então nós fomos trazidos a uma nação que nós, nem nossos pais conheciam. Uma nação que não era conhecida no mundo inteiro até milhares de anos depois dessa profecia ser escrita. Aí o versículo 36 também diz que nós iríamos adorar deuses, religiões de madeira e pedra. Toda religião tem um Deus, ou vários deuses. Portanto, neste versículo, deuses também significa as várias religiões de madeira e pedra, refere-se literalmente a ídolos de madeira e de pedra, mas também as falsas religiões, porque suas doutrinas ensinam os fiéis a adorarem os deuses de madeira e de pedra que não podem ouvir. Em um estudo realizado em 1996 pelo professor Robert Taylor, da Universidade de Michigan, ele descobriu que os negros são mais religiosos do que os brancos em todas as nações. Aí, antes desse estudo, eles pensavam que os pretos são mais religiosos porque são mais pobres, mas foi descoberto que não é uma diferença de classe social, porque os pobres pretos são mais religiosos do que os pobres brancos. Pretos de classe média são mais religiosos do que brancos de classe média, e assim por diante. Os pretos são 12% da população dos Estados Unidos, mas 80% deles são religiosos, o que significa que eles fazem parte de uma religião organizada, oram diariamente, leem material religioso com mais frequência e têm uma crença em um Deus. Esse estudo também descobriu que não há diferença entre pretos pobres e pretos de classe média. Um é tão religioso quanto o outro. As Escrituras disseram que eles iriam servir a deuses nas suas religiões. Exatamente como o estudo de 1996 provou que estamos fazendo. Pretos participam de praticamente todas as religiões do planeta. Somos cristãos, todas as denominações, messiânicos, muçulmanos, todas as denominações, judeu. E esses judeus não é o mesmo que hebreu e israelita. Budistas, taoísmo, voodoo, etc., também são religiões praticadas por muitos povos pretos daqui. E aí, como se não bastasse, os vários deuses africanos, religiões, alguns de nosso povo ainda adoram os vários deuses dos antigos egípcios. E muitos desses lugares, eles tiraram o nome de Yahushua e colocaram Jesus, que é o mesmo que Deus Horus. Mas é como dizem as Escrituras. Esta é apenas mais uma característica dos verdadeiros hebreus. Agora, que se encaixa mais perfeitamente a essa profecia, os judeus não poderiam caber nessa profecia, porque esses judeus de hoje, os Askenazi, eles não são os verdadeiros. Eles não acreditam em nenhum Deus, eles não estão servindo a outros deuses, e aqueles que estão religiosos estão em minoria, porque eles são todos ateus, carnais, e aí também acreditam em todos os poderes subterrâneos que eles chamam de céu. No verso 37 de Deuteronômio 28, está dizendo assim: verás a ser pasmo, provérbio e motejos entre todos os povos a que Yahweh te levará. Então ele está falando aqui do cativeiro. Um espanto triste, lamentável, tão espantoso, que chega a provocar a descrença. A situação dos pretos é tão vergonhosa que motiva outros grupos étnicos a nos observar com espanto. Quando os pretos do Haiti, os senegaleses, vieram para o Brasil, as pessoas olhavam para eles com espanto, e ainda olham quando eles se comunicam, porque a língua do povo preto, senegaleses, haitianos, os gauleses,
é realmente algo estranho para quem não está acostumado com essa língua. Se um americano vem para cá e fala inglês, as pessoas acham bonito e logo querem aprender. Se vem um preto de um outro lugar, falando uma língua de outro lugar, as pessoas riem e se espantam. Aí muitos se perguntam, por que os negros estão sempre por baixo? Por que toda pessoa de cor preta, sempre quando tem um cargo importante, um concurso, uma disputa, eles são sempre o último a ser lembrado, e tem que ser muito bom para poder ser lembrado por eles? Porque os pretos deveriam estar por cima dos outros grupos, uma vez que estão aqui há mais de 400 anos. É por cima, não pisar em cima. Mas os pretos tornaram-se um espanto para o mundo. As pessoas estão olhando para o povo preto e se perguntando, por que não prosperamos? Por que não prosperam nem a nação mais rica da terra? Estados Unidos, os pretos de lá são tão prósperos, embora a mídia digam que eles são ricos, como outros grupos étnicos, incluindo os judeus. As palavras provérbio e motejo de Deuteronômio têm o mesmo significado aqui no versículo 37 de Deuteronômio 28. Esse versículo diz que os pretos são objeto de reprovação geral, escárnio, zombaria, um epíteto ou apelidos debochados. Esses provérbios e mortejos são apelidos usados de forma desdenhosa em substituição à nossa verdadeira nacionalidade. Apelido como negão, crioulo, macaco, tizil, são sem dúvida provérbios e mortejos. Um dia desse uma pessoa me chamou de negão, eu falei para ela assim, eu não sou negão, eu tenho um nome. Ela virou para mim e disse, ué, você está negando a tua própria raça? Eu falei para ela, primeiro, negro não é raça. Segundo, ser humano não tem raça. E terceiro, a minha etnia é preta. Ela calou a boca, e ainda bem, que ela ia ouvir muito se continuasse. Eu gosto de pessoas que falam muito pelo cotovelo, né? Eu gosto de pessoas que não conseguem frear a tua boca. Que aí eles me dão permissão para falar tudo o que eles não querem ouvir. Porque todos os pretos são... Todos esses nomes, negro, preto, são substituições para fraudar a verdadeira identidade do povo de Israel, que estão aqui no Brasil. Por exemplo, a África não é uma tribo, país, idioma ou nacionalidade. A África é o segundo maior continente do mundo, composto de 53 países, com diversos povos de idiomas, crenças e cultura diferentes. A África não é uma nacionalidade porque não existe um país chamado África. Então você não pode se referir a um grupo de pessoas como africanos com relação à sua nacionalidade. Os antigos egípcios, núbios, hebreus e outros povos nativos deste continente nunca mencionaram um lugar chamado África. E isso porque o nome África é de origem latina. O nome vem dos romanos que falavam latim. A África tornou-se sinônimo de preto e pessoa de pele preta, pela simples razão de que a maioria das pessoas que residem naquele continente tem pele preta, e a maioria do povo de pele preta ao redor do mundo tem algum tipo de laços ancestrais com o continente. Mas tudo isso ainda não muda o fato de que a África é o nome de um continente e não de um país, uma raça ou grupo de pessoas. E da mesma forma, a América não é um país, não é uma tribo, nacionalidade ou idioma. A América também é o nome de um continente que é dividido em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul.
Os Estados Unidos são um país do continente da América. E lá você vê todo tipo de grupos étnicos raciais. Todos eles mantêm a nacionalidade de seu país de origem, não importa quanto tempo eles tenham residido no país. Por exemplo, os alemães são da Alemanha, os irlandeses da Irlanda, os italianos são da Itália, os mexicanos do México, os chineses da China, os etíopes são da Etiópia e os judeus são da Europa e Israel. Os judeus da ONU, os Askenazes. O Brasil também é um país do continente americano e aqui você tem vários tipos de grupos étnicos, mas todos são identificados pelo seu país de origem. Portugueses, italianos, chineses, árabes, alemães, japoneses, todos os grupos étnicos mantêm sua nacionalidade de origem, exceto os chamados afrodescendentes. E nós sabemos que nossos ancestrais foram trazidos para este continente de várias nações, da África Ocidental, da ilha de Príncipe e de São Tomé, de Madagascar. E foi por isso que, ao longo deste estudo, eu usei as palavras chamado em referência aos termos pretos, afrodescendentes e afro-americanos, que também são denominados como negros. Nenhum desses termos descreve uma nacionalidade, nação ou pátria nacional, porque a palavra negro ela é um termo pejorativo de motejo do livro de Deuteronômio 28. A palavra negro não é uma palavra maldita, é uma palavra de obscuridade satânica que foi dada ao nosso povo como uma identidade, porque a nossa identidade ela foi roubada, nossos nomes ela foi roubada. As palavras preto e negro são adjetivos e só devem ser usadas para descrever um substantivo ou pronome, por exemplo, carro preto, cabelo preto, sapatos pretos ou pele negra. Preto ou negro não constitui uma nacionalidade. Não existe nenhum país no mundo chamado preto ou negro. Se você procurar a palavra negro em qualquer dicionário, você vai encontrar pelo menos 35 definições diferentes. E dessas 35, mais da metade terá um significado negativo. E um deles é maligno, mal, morte, sombrio, trevas, escuridão, azar, desagradável, mercado negro, câmbio negro, só para citar alguns. A própria palavra negativo, ela é derivada de negro. Se você não acredita, procure um professor da língua portuguesa ou pesquise você mesmo. E você verá que a palavra negro, ela é uma palavra derivada da palavra negativo. E esses nomes falsos foram colocados em nós para nos humilhar ainda mais. Motivo pelo qual eu usei afrodescendentes e negros em referência ao verdadeiro Israel foi para que você soubesse a quem eu estava me referindo. Mas agora você já sabe, então, de agora em diante, só vou usar as palavras Israel, hebreu, israelita, em referência ao povo que é conhecido como afrodescendentes negros pelo sistema escravagista que hoje está disfarçado de política. No verso 41, está dizendo: gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. As Escrituras nos dizem que os antigos israelitas estiveram debaixo de muitos cativeiros. Cativeiro do Egito, da Assíria, Babilônia. Mas este foi exatamente o meio pelo qual chegamos até aqui. Os nossos ancestrais foram trazidos a esta parte do mundo como escravos, em cativeiro, que foram capturados na costa ocidental da África, na ilha Príncipe e de São Tomé, na ilha de Madagascar e outras ilhas
que não entram na história para poder roubar a possibilidade de um rastreamento mais acurado e definitivo. A ideia do sistema é que a história do povo preto não venha a ser elucidada. Isso não é como os judeus ou qualquer outro grupo étnico chegou aqui da ONU. Todos os outros grupos vieram para cá por livre e espontânea vontade. Mas o povo preto não, veio arrastado, veio à força. No verso 43 está dizendo: o estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Estrangeiro, neste verso, refere-se aos outros grupos étnicos, raciais, que não são filhos de Israel. Isto significa que outros grupos étnicos que vivem no mesmo país ou cidade que os hebreus, no caso do Brasil, América do Sul, América Central, América do Norte, vão subir cada vez mais alto na escala social, na escala econômica. E, em consequência disso, os pretos descerão cada vez mais. Os Estados Unidos têm mantido uma escala étnica que coloca os europeus e asiáticos sobre hebreus, sobre o povo preto. Eles têm uma aceitação social maior e nunca foram maltratados pela sociedade branca dos Askenazi ou pelo governo de geração a geração, como os hebreus foram quase 100% dos nossos antepassados, que tiveram neste país antes de quase 100% dos antepassados dos atuais judeus brancos, italianos, alemães, franceses, chineses, japoneses, que pertencem a essa ordem dos Askenazi. Todos os grupos étnicos estão classificados acima de nós na aceitabilidade, e o Brasil e os Estados Unidos nos atribuem o nível mais baixo do país. No verso 44 de Deuteronômio 28 está dizendo que ele te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás. Olha só. Forte, né? E ele te emprestarás a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Em todo o país, da costa, de costa a costa, se você visitar qualquer bairro hebraico, você vai ver o estranho, outros grupos étnicos, raciais, de imigrantes, que possuem quase 100% das empresas localizadas em bairros hebraicos. Hebreus gastam 95% de sua renda anual com empresa localizada dentro das comunidades brancas, dos 5% que se mantém dentro das nossas comunidades. Mais 3% é gasto em microempresas não hebraicas, como apenas 2% de nossa renda anual permanece dentro das nossas comunidades. E é difícil, se não possível para nós, manter uma qualidade de vida razoável e economicamente competitiva. O povo preto dá o seu dinheiro para os estrangeiros, o que torna emprego disponíveis para o seu povo. Enquanto o nosso povo permanece desempregado, temos a maior taxa de desemprego no país, apesar de uma boa economia. Só em nossa comunidade você encontra todos os outros grupos étnicos dirigindo os negócios, mas o preto não dirige nada. E quando dirige, é muito pouco, né? Para você ter uma ideia, eu não estou falando de um comércio localizado no bairro. Eu estou dizendo de comércio de ponta. Os judeus controlam as casas de câmbio, bancos, instituições financeiras, indústria do cinema, imprensa, política. E também tem os Askenazi que se fazem passar pelos descendentes de Ismael. Eles gostam de ser chamados de árabes. Mas não é os árabes da Arábia verdadeira de Ismael, de Abraão. Mas eles também estão tomando o lugar dos árabes, porque a profecia diz que eles habitariam na casa de 100. E 100 não é só 12 tribos. Os árabes também são de 100. Com sangue de Cã. E esses falsos árabes, que também são os mesmos
que se disfarçam de judeus da Bíblia, controlam o comércio de comestíveis e fast food. Asiáticos controlam o departamento de roupas e salões de beleza. Indianos controlam as lojas de conveniência e postos de gasolina. Os brancos askenazi controlam todo o resto. Os hebreus pretos têm pouco ou nenhum negócio próprio em sua comunidade. E quando tem, são roubados, são assaltados, ou qualquer luquidez da vida, a poder de porrete e cacete, eles mandam fechar suas lojas. Devido a esse número de empresários estrangeiros, nós temos sido empurrados para baixo, porque todo o nosso poder econômico vai para as mãos do estrangeiro. Isto tem ajudado a colocá-los em uma posição social e econômica superior à nossa, possibilitando-nos a emprestar a nós e nos impossibilitando de emprestar a eles. Temos de ir para fora de nossa comunidade para obter empréstimos para quase tudo. Temos de pedir empréstimo ao estrangeiro para comprar carro, empréstimos hipotecários, empréstimos comerciais e empréstimos para eventos sociais, comunitários. Em muitos casos, se o estrangeiro não nos empresta, não temos onde conseguir empréstimo, porque nunca teremos adesão plena nesse país. Neste momento, estamos olhando para outros grupos étnicos como exemplo que devemos seguir para melhorar a nossa condição. Se estamos dispostos a seguir os exemplos desses grupos étnicos estrangeiros, isso significa que esses grupos estão na liderança e nós estamos a segui-los como cauda, enquanto eles são cabeça. Esta é a profecia. Quando você vê as igrejas dizendo, fazendo campanha para você ser cabeça e não cauda, elas não sabem o que estão fazendo. Porque quando a Bíblia fala de ser cabeça e não cauda, não é no sentido de uma igreja evangélico-católica lutar para isso, mas sim para a etnia do povo preto que se encontra aqui no Brasil e na América. Esta é a profecia. Do jeito que Arro disse que seria, é desse jeitinho que é. No verso 45 está dizendo que todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão até que seja destruído, porquanto não ouviste a voz de Arro, teu Criador, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. No verso 46 diz: serão no teu meio por sinal e maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Não importa o que fizemos, nação, ou para onde formos, essas maldições vão nos acompanhar, porque não estamos cumprindo a promessa de obedecer a Yahweh. Nos Estados Unidos e também no Brasil, os israelitas esqueceram do Criador há muito tempo. Esta é a única razão pela qual estamos nesta situação terrível desde a nossa chegada aqui. Por que você acha que existe uma oposição para que o nome de Arro não seja divulgado nem na internet, muito menos de Yahushua, e muito menos as pessoas sabem a procedência de Melquisedeque, rei de Salém? Não importa o quanto tentarmos, nós nunca acertaremos, porque Yahweh disse que as maldições estão em Israel por sinal. Um sinal é um indicador. Yahweh usa as maldições para indicar quem é seu verdadeiro povo. Os chamados peritos no assunto dizem que as maldições que estão descritas em Levítico 26 e Deuteronômio 28 aconteceram a Israel nos tempos bíblicos. Sim, mas Yahweh disse que essas maldições acompanhariam seus descendentes para sempre. Isso significa que as maldições que estavam em Israel nos tempos bíblicos, desde que transgrediram a lei de Arro, agora estão sobre nós. Porque o judeu não transgrediu só a lei de Arro, ele transgrediu o dono da promessa, que foi pior do que transgredir a lei de Arro. Porque quando Yahushua esteve aqui,
Ele veio para também cumprir a lei no nosso lugar. Mas o que os judeus fizeram? Além deles terem quebrado a lei diversas vezes, ainda rejeitaram o dono da promessa que estava cumprindo a lei, aonde em nenhum momento eles tiveram a gratidão de dizer obrigado, né? Imagina só. E como você vê, eu estou mostrando como essas maldições estão nos acompanhando até hoje. Ao longo desses capítulos que você está lendo, e há disso que vamos estar na terra de nossos inimigos e ser derrotado por eles, que foi o que aconteceu aqui no Brasil. Quem é os nossos inimigos? Primeiro, é Canaã, porque a terra brasileira e América era para ser de Canaã, e Canaã acaba virando inimigo do povo de Israel, dentro da própria Jerusalém, antes dos próprios hebreus chegarem aqui. Se esses judeus brancos askenazi fossem descendentes de Israel, eles deveriam estar sob a maldição de Levítico 26 e Deuteronômio 28. E você não encontra em nenhuma história do Brasil esses judeus askenazi de hoje vivendo essas passagens. As suas condições no hemisfério ocidental deveriam ser idênticas às nossas, mas pelo contrário. Os judeus askenazi têm sido bem-sucedidos, mesmo sem manter as leis de Arro. Os judeus brancos askenazi não estão mantendo as leis de Arro e admitem isso abertamente. A página 20 de um livro intitulado Como Introduzir Seus Amigos Judeus para o Messias diz: a maioria dos judeus que vivem nos Estados Unidos e Israel não são religiosos. Aqueles que são religiosos praticam várias formas de judaísmo rabínico, não bíblico. Yahweh nunca deu a Israel uma religião chamada judaísmo. Portanto, qualquer forma de judaísmo é transgredir a lei. O judaísmo foi criado pelo homem. Não é mencionado uma única vez ao longo das Escrituras. 80% e 90% dos judeus brancos que vivem em Israel hoje em dia, askenazi, são seculares, são ateus. Há mais religiosos judeus askenazi que vivem em Nova York do que lá em Israel. Essas maldições são a maior ferramenta na identificação de quem são os verdadeiros filhos de Israel nos últimos dias. Yahweh disse que essas maldições são um sinal em Israel para sempre. E isso significa que todas as pessoas que estão sofrendo todas essas maldições são descendentes dos filhos de Israel. Hoje eu sei que os judeus sofreram maus tratos, e assim como os italianos, japoneses, chineses, etc. Mas qual deles sofreu e está sofrendo todas as maldições escritas nos livros da lei? A resposta é nenhuma. Nós, os pretos, nos encaixamos nessas maldições mais perfeitamente do que ninguém. No verso 48, está dizendo: assim, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servirás aos teus inimigos que Yahweh enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Israel, nas Américas, tem estado a serviço total de seus inimigos. Imagina só, nação. Olha que situação que vive o nosso povo. Você já parou para analisar? Israel nas Américas tem estado a serviço total de seus inimigos que se opuseram e trabalhado contra nós desde o tempo da escravidão. Temos continuado a servir-lhes na fome, na sede e nudez, opressão para mais de 400 anos. Se você sente muita falta de tudo isso, isso significa que você é materialista, o que faz de você um consumidor
E nós somos o número 1 dos consumidores dos Estados Unidos. Que quem compra todo o produto americano são um povo pobre, não são os ricos. Nós compramos mais produtos, roupas, carros, computadores do que qualquer outro grupo étnico nos Estados Unidos. Nós constituímos apenas 12% da população total dos Estados Unidos. Mas nós somos responsáveis pela seguinte estatística do consumo: 36% de todos os condicionadores de cabelo são comprados pelo povo preto do Brasil. 32% de todos os licores de malte são comprados pelo povo preto do Brasil. 30% de todos os bilhetes de cinema são comprados pelo povo preto e o povo branco pobre do Brasil. As mulheres pretas hebreias, que constituem 6% da população, consomem 15%, ou seja, 600 milhões de dólares do mercado de 4 milhões de cosméticos. Gastam 23% a mais em sapatos do que a população em geral e consomem perfume 26% mais do que qualquer outro grupo étnico feminino. Povo preto do sexo masculino, com idade entre 13 e 24 anos, constitui menos de 3% da população, mas consome 10% do mercado de calçado esportivo, de 12 milhões, e mais de 20% dos tênis da Nike é consumido por esse povo nosso. Israelitas, hebreus pretos na América, no Brasil, gastam 6 milhões de dólares por ano em refrigerantes, mais de 500 milhões de dólares em fast food, e tem 2 vezes mais chance que os brancos de possuir um BMW, Audi, um Mercedes-Benz. Nós gastamos todo esse dinheiro em bobagens materialistas, porque estamos em falta de tudo. E a razão disso é que temos estado em um ambiente muito hostil e nos sentimos como se não fôssemos nada mais do que escravos. Animais, uma cultura burra, pessoas inferiores. Então, nós tentamos obter valor e igualdade comprando e possuindo todas essas coisas. Se você precisa de prova do materialismo em nossas comunidades, dê uma olhada nos vídeos americanos de hip hop. O mesmo acontece no Brasil, com jogadores de futebol. Basta um hebreu ter a chance de ganhar dinheiro, que logo quer exibir carros caríssimos, roupas de grife, joias e até mulheres loiras para tentar se igualar à sociedade branca, que não fazem nem a metade do que os pretos fazem quando ficam ricos. Porque quando o branco de arro ganha dinheiro, eles investem na bolsa. Quando o preto ganha dinheiro, perde tudo com bobagem. Porque não tivemos a educação e a cultura de riqueza. A última parte desse verso de Deuteronômio 28 diz: sobre teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Jugo de ferro, nação, sobre o pescoço, quer dizer que nossos opressores literalmente colocaram jugo de ferro em torno de nosso pescoço quando eles nos trouxeram aqui como cativos. E eles ainda estão pondo em jugo, um jugo de ferro em torno de nosso pescoço hoje. A palavra jugo também significa sujeição à servidão, opressão e escravidão. O ferro é sinônimo de poder e força. Os nossos opressores têm nos submetido e nos mantêm em uma poderosa opressão e servidão. Uma opressão que durou mais de 4 séculos. Os hebreus foram destruídos e só Yahweh
pode nos reparar, nos restituir. A monarquia tentou nos enriquecer, mas algo aconteceu no meio do caminho que Marechal Deodoro da Fonseca, em 1889, deu um golpe de Estado derrubando a monarquia e roubando a nossa riqueza de restituição. No verso 49, está dizendo que Arro levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás. Então não dá para você perceber de quem nós estamos falando. Quando Moisés falou essa profecia aos filhos de Israel, ele estava na parte do mundo conhecido como Oriente Médio, que na verdade é o nordeste da África. Yahweh disse que levaria Israel a uma nação de longe, da extremidade da terra. Se observarmos todas as nações que vieram contra Israel, Egito, a Síria, Medo-Pérsia, Babilônia, Grécia e Roma, estas nações estavam situadas em torno do Oriente Médio. Grécia e Roma estão na Europa, mas não ficam muito distantes de Israel. Jerusalém estava muito familiarizado com essas nações e as suas línguas. Israel estava acostumado a ir e voltar dessas nações a pé, de camelo ou de barco. Então, de qual nação a profecia está falando? Do hemisfério ocidental, o continente americano, as 3 Américas. Se você olhar em qualquer mapa mundi e procurar pelo chamado Oriente Médio, poderá comparar a distância entre os Estados Unidos e Jerusalém, na ilha de São Tomé e na ilha de Príncipe, e verá que ficam de uma extremidade à outra da terra, porque essas ilhas elas eram parte da África subsaariana principalmente. A América não só fica muito longe de Israel, como também fica na extremidade da terra depois do terremoto. E as Escrituras mencionam que esta nação é rápida como o voo de uma águia. Não é apenas mera coincidência que o símbolo nacional dos Estados Unidos é a águia. Quando os traficantes de escravos chegavam à costa da África Ocidental, os hebreus não entendiam a língua deles. E na narrativa do escravo Olaudá Equiano, a quem eu já mencionei aqui no livro, ele fala de seu primeiro encontro com comerciantes de escravos europeus. Ele diz o seguinte: a compreensão deles também muito diferia da nossa. Seus longos cabelos e a linguagem que eles falavam era tudo muito diferente de qualquer língua que tivéssemos ouvido. Nosso povo não tinha conhecimento algum de português, inglês ou as várias outras línguas que os estrangeiros escravagistas falavam. Mais uma vez, podemos perceber que nos enquadramos perfeitamente nessas maldições. Mais do que qualquer outro grupo racial étnico. Essas foram as palavras do ex-escravagista, que deixou como legado um livro nas bibliotecas da faculdade. Imagina. O verso 50 diz o seguinte: nação feroz de rosto que não respeitará ao velho, nem se apiedará do moço. O velho nem se apiedará do moço. O verso 50 está falando sobre esta nação que é mencionada no verso 49, da extremidade da terra. Eu mostrei que isso é o continente americano, que não se preocupava e nem se preocupa com o velho ou o jovem preto. O ex-escravagista, gente, Olaudá Equiano, fala do medo que sentiu dos seus raptores e também relata como era a aparência física deles. No seu livro ele diz, abre aspas, eu perguntei se não seríamos comidos por aqueles homens brancos de aparência terríveis, rostos vermelhos e cabelos longos. Eles me asseguraram que eu não seria, mas mesmo assim tive medo de ser morto.
Os homens brancos olhavam e agiam de uma maneira tão selvagem que nunca tinha visto antes. Em ninguém tamanha crueldade. Fecha aspas. O Laudá tinha apenas 11 anos quando foi capturado e levado para os Estados Unidos. E durante o comércio de escravos, o tráfico de crianças tornou-se um negócio muito rentável. Quando essas crianças chegavam às plantações, eram terrivelmente maltratadas, da mesma forma que os escravos adultos. E de acordo com estudos recentes, mesmo agora, em 2021, os países do continente americano, como os Estados Unidos e Brasil, são um lugar muito perigoso para um povo preto viver. Agora você tem adultos e crianças hebreias, que compõem a maioria das vítimas de homicídios. O número das estatísticas vão subindo a cada ano. O número de pretos e pardos assassinados no Brasil aumentou entre 2002 e 2008 ainda, enquanto os brancos viveram uma situação de maior segurança. O número de vítimas de homicídio entre eles caiu no mesmo período. E no ano de 2002, em cada grupo de 100 mil pretos, 30 foram assassinados. Em 2008, esse número saltou para 33,6%, e já entre os brancos, o número de mortos, que era de 20,6%, por 100 mil habitantes, caiu para 15,9%. Isso é estatísticas que você encontra principalmente nos principais jornais do Brasil. Os números são do Mapa da Violência de 2011, que reúne dados do Sistema de Informação sobre a Mortalidade do Ministério da Saúde. E se você quiser saber mais sobre esses mapas da violência, você pode procurar o Ministério da Saúde mais próximo da tua casa, que eles têm todos os índices dos modais da vivência da sociedade. Entre os jovens, a situação é de maior disparidade. A taxa de homicídio entre os brancos de 15 a 24 anos caiu 30%, entre os negros da mesma faixa etária subiu 13%. A categoria preto resulta da soma de pretos e pardos utilizado pelo IBGE. Estou dando para você dados que eles mesmos computaram com os seus próprios punhos. Em 2002, a cada grupo de 100 mil pessoas, 39,3 jovens brancos morreram. Em 2008, foram 30,2 já entre os jovens pretos. A taxa de 62,4 em 2002 subiu para 70,6 no ano de 2008. O número de jovens vítimas de homicídios no Espírito Santo chegou a 391 de janeiro a maio de 2011, e segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança, que deu essa informação e tem essa estatística até hoje. É só você procurar lá. Levantamento do Núcleo de Estudos sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Espírito Santo, que é a UFES, aponta que 77% são negros. Em matéria de assassinato de jovens, o Brasil é o primeiro do mundo e o alvo preferido são os negros hebreus, isso segundo o próprio Ministério da Universidade Federal do Espírito Santo. Em seu blog, só para você ter uma ideia, o professor Luiz Flávio Gomes diz, abre aspas, o Brasil é o campeão do mundo em assassinato de jovens. Os jovens discriminados socioeconomicamente e etnicamente, sobretudo quando analfabetos ou pouco analfabetizados, são os mortais preferenciais. De cada 3 assassinatos no Brasil, 2 são de negros, ou negros e pardos. Em 2008, de acordo com o Mapa da Violência, divulgado pelo pesquisador Júlio Jacob Walsler-Fils, o Estado de São Paulo, de 26 de 2 de 2011, na página 7, diz que os jovens negros mortos são o dobro dos jovens brancos. Os assassinatos de branco vêm caindo, o de negros está subindo. De 2005 a 2008, houve a queda de 22,7% nas mortes de brancos. No mesmo período, aumentou 12,1%. E as mortes dos negros em 2008, mais jovens negros foram mortos, 127,6% que o povo da etnia branca. Então, o grupo de extermínio e o tráfico estão dizimando os jovens, preferencialmente os negros, no nosso país. Vivemos uma verdadeira guerra civil permanente, desde 1500. E trata-se de uma guerra socioeconômica e étnica.
Há grupos claramente discriminados no nosso país. Seus integrantes são torturáveis, prisionáveis e mortáveis. O Brasil, historicamente, fez uma opção pela guerra civil para aniquilar os discriminados. Isto é apenas para mostrar que não há diferença entre o tratamento de crianças ou adultos pretos. Estas nações não se importam com nenhum de nós. Não respeitam o velho, nem se é piedo do moço. É exatamente como as profecias dizem que as nações fariam com os israelitas. Quando você vê o verso 58, está dizendo: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escrita nesse livro, para temer este nome tão glorioso e terrível, Yahweh, o teu Criador. No verso 59 de Deuteronômio 28 diz: então Yahweh fará terríveis as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. E é o que nós estamos vendo hoje no Brasil, onde o NPS, o SUS, o seu cartão do seu hospital público, passa a abrigar todos os pobres numa cadeia de atendimento subhumana, enquanto muitos poderosos brancos da descendência dos Askenazi gozam e folgam dos melhores hospitais, no solo que não lhes pertence, e sobrepujam toda a riqueza pertencente a um povo que nesse Brasil aqui já estava. Nós vamos vir com a parte 3 e a parte final desse episódio de Deuteronômio 28. E se você quiser saber mais sobre a tua história, fique com a gente, porque levaremos um bom tempo mostrando para você não só essa história de Deuteronômio 28 em relação à história do Brasil e à nossa história, mas muito mais, e até coisas que você jamais imaginaria ouvir em vida nesse plano. Eu sou o Edson Silva História, esse é o canal A Verdade Liberta, e você é muito bem-vindo aqui. Obrigado.